Eu converso com o Dr. Frederico dos Santos Messias sobre uniões homoafetivas. Como fica a questão, Frederico, do judiciário, o poder do judiciário na frente do legislativo? Esse é um tema que normalmente ele gera conflito, né? Sim. É um tema bastante sensível. O legislador não gosta que o judiciário decida e normalmente regulamente questões em relação às quais ele ainda não agiu ou ainda não legislou, porque em tese o judiciário estaria invadindo o poder legislativo e fazendo a função dele. O grande problema é esse que eu tratei até no bloco anterior. Nós temos uma legislação que trata da união homoafetiva, que tramita há 13 anos no Congresso, sem perspectiva nenhuma de aprovação. E como é que ficam as relações que se formam nesse período, né? Com certeza. Então, cada vez mais o judiciário precisa agir, porque a sociedade evolui muito rápido. Sim. Os conceitos mudam muito rápido. Nem sempre e quase nunca a legislação ela acompanha tão célere quanto a mudança de valores, de claro, conceitos da sociedade. Então, quando esses conceitos, esses valores mudam e a sociedade avança, evolui, como é que fica? Precisa ter alguém que diga como esses direitos serão, se serão reconhecidos, se não serão, como serão disciplinados. E se o legislativo não faz esse papel, o judiciário faz. Claro que, sobrevindo a legislação por parte do Poder Legislativo, então aí o judiciário deve cessar a sua atuação. Mas enquanto houver omissão, não tem jeito. Mesmo porque, às vezes, até em função da burocracia, a coisa às vezes é muito morosa, não é? Sim. É engraçado, né? Porque há questões legislativas que elas tramitam como um verdadeiro raio, né? Mas acontece que isso aí sempre tem interesses maiores, né? Vamos então, dizer. Então, há algumas que tramitam como um raio, outras não. Outras ficam lá adormecidas, engavetadas e ninguém resolve. Mas a sociedade está aí, as relações estão colocadas. E como é que ficam? Essas pessoas têm direitos. Então é preciso que, na omissão, o judiciário atue. Agora, uma vez que o legislativo legisle, o judiciário então deve cessar a sua atuação, porque essa função é do Poder Legislativo. E isso é o que eu falo sempre aqui no programa também, que nós, enquanto cidadãos, temos que começar a exigir até dos legisladores um pouquinho mais de rapidez em relação aos direitos, não é verdade? Eu recentemente estive em uma escola fazendo uma palestra para alunos do 9º ano, 14, 15 anos. E aí explicando para eles o que é o Poder Judiciário, o que é o Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? São os deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, que nós elegemos. Né? Então o Poder Legislativo nada mais representa do que nós mesmos. Então nós precisamos ter um dever de consciência maior e uma cobrança mais efetiva sobre esses nossos representantes. Mas que a gente esquece que elegeu e deixa lá, porque na hora de votar, a gente votou, mas a gente esquece, porque esquece que votou, porque depois a coisa fica realmente adormecida, não é verdade? E esse é um problema sério, né? Muito sério. Países que têm uma conscientização política maior cobram, estão presentes, sabem quem votou, em quem não votou, não votam por mera ocasião ou por eventualmente receber alguma dádiva, né? Agora nós não, nós estamos caminhando. Agora a nossa democracia também é uma democracia jovem, né? Então nós temos democracias europeias aí de muito mais tempo, muito mais consolidadas do que a nossa. Mas nós precisamos começar a pensar numa conscientização. E essa conscientização não é só em relação a quem nós elegemos, mas em relação a valores também. Porque nós temos visto, por exemplo, tantos homossexuais, pessoas sendo agredidas na rua. E isso também é o fim da picada, né? Jamais eu sempre digo isso, você não precisa aceitar, mas precisa respeitar. Com certeza. Existe aí uma linha tênue que separa a liberdade de expressão daquilo que é uma homofobia. Nesse caso específico de agressão não tem nem dúvida, né? Mas determinadas colocações, determinadas palavras ultrapassam a liberdade de expressão que a Constituição garante e já partem efetivamente para uma ofensa. Então, nós precisamos ter bastante cuidado nisso. Você pode expressar sua opinião, pode falar, não, sou contra, ou sou a favor, enfim, isso está dentro da sua liberdade de expressão. Agora, passar a humilhar, a xingar, a desrespeitar,
a agredir, aí sem dúvida nenhuma, são questões que ultrapassam a mera liberdade de expressão, e isso a Constituição não garante. Dica final para o nosso telespectador. Eu respeito a diversidade. Essa é a dica que eu deixo, e assim a gente vai conviver muito melhor em sociedade. E a outra coisa que eu acho que é importante falar é que pela Organização Mundial de Saúde já foi dito, homossexualidade não é doença, é uma escolha. Então vamos respeitar a diversidade, como o Dr. Frederico acabou de falar. Até o próximo Arte de Viver, e não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.